sabedoria que vem do alto, né? Que a iluminação do Santo Espírito esteja realmente permeando, entrando dentro da sua mente e te faça compreender todos os mistérios e tudo aquilo que é tão simples que também está revelado na palavra do Senhor. E nessa manhã a gente vai falar sobre uma das 5 doutrinas principais da Igreja Reformada, que é a perseverança dos santos. Né? Perseverança, não é preservação, né? É a perseverança. Como que a gente pode ter certeza da nossa salvação? Será que você já pensou alguma vez nisso? Já se fez algumas perguntas aí, que talvez ficaram meio que sem resposta? Seria possível que os eleitos de Deus possam perder a salvação? A gente já estudou várias coisas, né, sobre as doutrinas principais aí da Bíblia. Uma delas é a eleição, conjugada com a predestinação, depois a graça irresistível, a graça que é eficaz. E agora a gente vai falar um pouco sobre a perseverança dos santos. Será que perdemos a salvação, independente do que nós façamos ao longo da vida, depois de termos aceitado Jesus como nosso Salvador? Será que essa salvação pode ser perdida? Essa é uma pergunta que a gente quer responder hoje. Eu espero que você já tenha respondido isso há muito tempo atrás. Será que o crente pode perder a salvação? Algumas igrejas creem que sim. Né? Quem segue a linha de Armínio, ou os arminianos, acreditam que a salvação, ela é um chamado potencial, uma graça preventiva. Quer dizer, a graça de Deus está aí, o apelo é feito, o evangelho é pregado, mas o pecador aceita se ele quiser. Se ele se dispuser a isso, então ele será salvo. Isso é o que os arminianos pensam. Nós entendemos que não. Todos os eleitos já foram predestinados antes da fundação do mundo para ser de Cristo Jesus. É isso. É bem simples assim. Todos os eleitos já foram predestinados antes que o mundo existisse, antes que o homem fosse formado, antes que você nascesse, para a salvação em Cristo Jesus. Por isso é que a salvação não depende de nós. Se ela dependesse de nós, não teríamos acesso a ela. Não iríamos querer. Ou poderíamos até perder. Entendem por que uma coisa fica conjugada com a outra? Porque a eleição, ela se liga muito bem à perseverança dos santos, porque quem é eleito de Deus, será que pode perder a salvação algum dia? Como outras denominações dizem, não, se você se afastar da igreja, se você sair da igreja, se você cair em pecado, a sua salvação pode ser perdida. Aí você tem que fazer várias outras coisas para reconquistar aquela salvação perdida. Essa é uma forma de pensar que nós não entendemos biblicamente correto. E vamos justificar aqui o porquê disso. Será que Deus desiste de nós, né? Porque somos pecadores e muito contumazes, né? Sempre pecamos, todos os dias. E você pensa, nossa, dessa vez agora acho que eu perdi minha salvação. Você comete aquele pecado assim terrível. E você pensa, acho que agora Deus não vai me aceitar mais não. Será que é assim? Vamos estudar um pouco sobre isso? Vamos abrir a Bíblia lá em Lucas 22, do verso 29 ao 35 e do 54 ao 62. Vamos acompanhar essa leitura aí. Vai ter uma projeção, eu espero. Lucas 22, a partir do verso 25. Diz assim: Mas Jesus lhes disse: Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor,
e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou que serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como o Pai me confiou um reino, eu vô-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E no 31, Jesus diz: Simão, Simão, Pedro, Pedro, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. A seguir, Jesus lhe perguntou: Quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandália, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Vamos lá para o 54, vira sua página aí, 54. Então, Judas já tinha traído, né, com um beijo, e a história continua aqui no verso 54. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. 58. Pouco depois, vendo o outro, disse também: Tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Até aqui, amados. Feche seus olhos agora, vamos mais uma vez orar ao Senhor. Senhor, nós entendemos que a Tua graça é insistente em nossas vidas, ela é completa, ela é eficaz. Pedimos agora que o Espírito Santo nos convença de todas as verdades da Tua palavra, nos dê entendimento nela, nos dê sabedoria, nos dê a graça de podermos aplicar ela nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Nós te rogamos isso na mediação de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, amados. A história do Brasil tem algo para nos falar, né, sobre isso que nós lemos aqui. Vamos fazer um relacionamento entre as duas coisas. Nós tivemos 4 presidentes da República que foram retirados do cargo por decisão do Congresso. Talvez alguns de vocês aí se lembrem de Carlos Luz e Café Filho, que sofreram um impeachment em 1955. Muitos aqui ainda não haviam nascido, mas alguns com um pouco mais de idade, da minha aí para baixo, eu acredito, né? Fernando Collor, em 1992, se lembram disso? Ele renunciou, mas foi sujeito a um processo de impeachment também. E, por fim, em 2016, a presidenta, né, ou a presidente Dilma Rousseff, também sofreu o impeachment e perdeu o seu mandato, perdeu a sua elegibilidade, perdeu os seus direitos, perdeu a sua autoridade. Na maioria das vezes, os políticos, quando são eleitos, têm um mandato para serem cumpridos, né? Mas eles podem perder esse mandato, eles não estão totalmente seguros, vai depender daquilo que eles fizerem, vai depender do apoio político que eles tiverem. E nós? Será que os eleitos de Deus podem perder a sua salvação? Será que tudo vai depender do nosso desempenho, como no caso da política? Será que vai depender daquilo que nós fizermos? A manutenção, a preservação da nossa salvação em Cristo Jesus?
Ou, melhor dizendo, será que se eu conseguir resistir aos ataques da carne, de Satanás e do mundo, eu vou ter a minha salvação garantida? Se você pensa dessa forma, amado, a nossa eleição, nós já estudamos sobre isso anteriormente, a nossa eleição é uma eleição sem candidatos. Lembram-se disso? Eu mesmo falei sobre isso aqui há algum tempo atrás. A eleição de Deus não é uma eleição como a gente conhece hoje, um pleito eleitoral que vocês vão lá e escolhem aqueles que você acham que têm condições de atuar naquela determinada área da esfera pública. Nós escolhemos as pessoas assim. E nós não sabemos, muitas vezes, da vida delas. Jesus sabia da vida de cada um de nós. Deus já sabia da vida de cada um de nós, sabia que éramos pecadores. Então, o pré-requisito para sermos eleitos, nós não possuíamos ele. Nós não tínhamos condição alguma de termos algo que pudesse fazer com que Deus nos escolhesse. Por isso que a eleição, que já foi estudado, é algo bem diferente da nossa concepção humana. Nós escolhemos pessoas em função dos seus pré-requisitos serem aceitos por mim. A pessoa é uma pessoa boa, ela é envolvida com o trabalho, né, social, com ajuda, com isso, com aquilo, e você vai, vota nela. Não é assim que você faz? Talvez você não conheça nada da vida dela. Ele pode ser um péssimo pai, uma mãe negligente, você não sabe. Mas Jesus conhece todos nós. Mesmo antes que a gente fosse formado, Ele já nos conhecia. E Ele sabe que nós somos pecadores e não tínhamos nada em nós que Ele olhasse e falasse, olha, eu acho que o fulano ali, ele vai ser uma pessoa boa, então por isso eu vou elegê-lo como um dos meus. Não, não foi por isso. Não foi dessa forma. Então, a gente vai trabalhar em cima desse assunto aqui. O eleito de Deus pode perder a salvação? Voltando aqui para o texto que nós lemos agora, que é o texto base, né, da revista aí. Qual que era a situação aqui? Estava havendo a ceia. O capítulo 22 de Lucas e outros evangelhos sinóticos aqui também narram isso. Estava havendo a ceia. Foi preparada a ceia ali no cenáculo, né? Houve também a questão de Jesus lavar os pés dos discípulos, vocês se lembram disso, né? Essa função, só para a gente abrir um parêntese aqui, essa função era do escravo, a função de lavar os pés das pessoas antes do jantar. Mas, naquela ocasião ali, não havia um escravo naquele ambiente, mas estava ali a bacia e a toalha. E nenhum dos 12, curiosamente, foi até lá. Por quê? Porque eles estavam discutindo um pouco antes aqui quem seria maior no reino dos céus. Se você voltar um pouquinho aí na Escritura, você vai achar essa discussão entre os discípulos falando quem será de nós, dos 12, vai ser o maior no reino dos céus, né? A gente sabia que tinha o círculo dos 12 e depois um círculo de 3 discípulos mais achegados de Jesus. E eles então começaram a fomentar essa discussão de quem seria o maior no reino dos céus. Nessa hora, então, Jesus pega aquela bacia e a toalha, veste a toalha na frente do seu corpo e começa ali a lavar os pés de cada um dos seus discípulos. Um trabalho extremamente humilde, que era feito por um escravo. Por que ele fez isso? Para mostrar que o maior no reino dos céus é aquele que serve, e não o que quer ser servido. Caminhando nisso, então, Jesus aponta o traidor. Ele fala, um que pegar o bocado comigo na mesa vai ser o traidor. Depois de alguns instantes ali, Judas então sai, e nós já sabemos o que ele iria fazer, mas os discípulos não. Eles não compreenderam. Mas Judas saiu para o trair. Depois disso, então, ficam os 11 discípulos ali, e Jesus, e ele começa essa fala que nós lemos aqui, especificamente na vida de Pedro. Pedro, um dos líderes, né,
do colégio apostólico ali. Ele era um homem, a gente percebe pela escritura aqui, um homem emotivo, um homem voluptuoso. Tinha voluptuosidade, fica melhor assim, né? Era impulsivo, era uma pessoa que realmente falava o que vinha na cabeça dele, era extremamente franco, sincero, direto. E nesse momento aqui, o que Jesus fala para ele? Olha lá no verso 31. Pedro, Pedro, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Ele começa dizendo isso para Pedro. Satanás, o diabo queria destruir Cristo e os seus discípulos. Peneirar todos aqui. A referência é a todos, não somente a Pedro. Mas Jesus está falando aqui para Pedro porque ele queria dar um aviso para Pedro. Ele queria então fazer com que ele entendesse que alguma coisa iria acontecer. Mas Pedro continua dizendo: Senhor, verso 33, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Vejam que era um homem impulsivo, né, que tomava suas decisões de forma repentina e se achava realmente, talvez até melhor do que os outros, porque nenhum deles havia falado que iria com Jesus até para a morte. Mas Pedro, não, eu vou com o Senhor até para a morte. E alguns minutos depois a história muda. Alguns minutos depois chega aquela turba de pessoas, né, uma multidão ali, e Judas levando eles à frente, soldados, pessoas do Sinédrio, armados, todos para prender Jesus. E naquele instante ali, outro evangelho narra que Pedro saca de sua adaga, uma pequena espada, né, e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, do Malco, né, era o nome dele. E Jesus, no seu último milagre aqui, então, ele restaura aquela orelha na vida daquele rapaz. Mais um ato de impetuosidade do apóstolo Pedro. E depois disso tudo aqui, Jesus fala, olha, verso 34, Pedro, eu te falo que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Uma curiosidade aqui, só para a gente entender um pouco, o galo que ia cantar aqui não é esse galo que canta lá na fazenda de madrugada, né, que te acorda, e muitas vezes eu já joguei pedra nos galos, né, porque a gente quer dormir e eles não param, mas não é esse galo, tá? O galo que canta aqui era um sinal, uma trombeta que soava da troca de turno da guarda romana. Então, essa troca de turno acontecia às 3 horas da manhã, depois às 9 horas, e tinham vários turnos ao longo do dia. Era um sinal sonoro, um toque de trombeta que anunciava que a guarda romana tinha que ser trocada, né? A troca de guarda até hoje existe ainda no meio da vida militar. Então isso era o galo cantar. O galo cantando era um toque de trombeta, que todos ouviriam na cidade ali, né? Porque era um toque feito numa muralha, bem alto, tudo no silêncio. Com certeza todos ouviriam. E nessa hora, então, que a trombeta toca, Pedro já havia negado Jesus 3 vezes. Primeiro para uma criada, depois para um homem, e depois, em outros evangelhos, fala que uma criada novamente. E Pedro até se exalta e blasfema. Em outras passagens aqui, essa aqui não dá para perceber, mas em outras passagens dos evangelhos sinóticos aqui, né, Mateus, Marcos e Lucas, a gente percebe que ele então blasfema até, que é isso, eu não conheço, e começa a falar até blasfêmias ali, na última vez que ele nega Jesus. E o que acontece depois? A história tem um fim, né? Pedro dizia que podia ir com Jesus para a prisão ou para a morte, mas de imediato isso não aconteceu. Mudou a circunstância, mudou o que ele havia pensado de si mesmo, que era um homem forte, um homem corajoso, um homem que seguiria Jesus até a morte. Isso não aconteceu. E muitas vezes, será que nós não temos ficado assim, ensoberbecidos por já termos a salvação em Cristo Jesus? Nada pode me derrubar, eu não vou pecar mais, eu não vou fazer isso, eu sou uma pessoa boa, eu sou isso, eu sou aquilo.
muitas vezes o nosso coração nos engana com esse tipo de voz, com esse tipo de pensamento. Pedro foi enganado por si mesmo. Jesus não havia falado que ele era um homem extremamente forte e que venceria, mas Jesus falou: olha, Satanás está peneirando todos os discípulos para prová-los, porque Deus assim permitiu. E Pedro aqui é o primeiro que é provado. Jesus estava no momento ali, antes de ser preso, de oração. E ele pediu para os discípulos: vigiai comigo. Uma vez ele chegou lá, os discípulos estavam dormindo. Ele vai novamente para um segundo período de oração e ora, e ele volta, e os discípulos estavam dormindo. Então a gente entende, amados, que muitas vezes o nosso orgulho, de sermos, eu sou crente em Cristo Jesus, não posso perder a minha salvação, também pode caminhar para um outro lado. Também pode caminhar para uma autossuficiência, de que eu posso fazer as coisas, que eu não vou cair, que eu não vou pecar, que eu não vou perder a minha salvação, então eu posso fazer qualquer coisa. A Bíblia não nos dá essa garantia que muitas vezes o pensamento coloca em nossas vidas. E no final da história aqui, que nós já lemos de Pedro, Pedro então se arrepende amargamente e sai dali chorando daquele lugar onde Jesus estava sendo julgado pelo Sinédrio. Diferente a posição dele da posição de Judas. Vocês lembram que quando Judas traiu Jesus e depois ele tenta devolver o dinheiro e ele não tem um arrependimento, ele tem um remorso. Por isso ele vai e suicida. Dois discípulos com duas respostas diferentes ao pecado. Judas traiu, pecou, mas ele não era um dos nossos. Ele já era o filho da perdição. Jesus sabia disso. Entre os 12. Por isso que dentro da igreja, amados, existem pessoas convertidas e pessoas não convertidas. Não é porque a gente está aqui debaixo dessa estrutura, dessa instituição chamada Igreja Presbiteriana do Brasil e Igreja União, que nós somos salvos. Não é isso que nos garante a salvação em Cristo Jesus. Não é o pertencer, estar listado no hall de membros dessa igreja que vai me garantir algo. Não é isso. Então a gente precisa ter uma compreensão correta do que nos garante a salvação em Cristo Jesus. Isso é o estudo de hoje, a perseverança dos santos. Passa o primeiro slide aí, por favor. Essa eleição que nós participamos dela é algo irrevogável. Ela não pode ser modificada. Jesus Cristo estende a sua mão para nos socorrer de todas as coisas, de todas as tentações. Se eu coloco a minha salvação na dependência da minha própria decisão, faz sentido eu pensar que eu posso perdê-la. Aí faz sentido. Quando eu penso que eu, de alguma forma, cooperei na minha salvação, faz todo sentido eu pensar que eu posso perdê-la. Entendem como é que uma teologia fora da doutrina bíblica correta, ela nos dá uma outra visão do Evangelho? Na doutrina de José Armínio, que é o precursor de todo esse pensamento, de que o homem coopera na sua salvação e de que a salvação pode ser perdida, dependendo de como eu me comportar ao longo da minha vida de crente, ele pensava isso. Então, o raciocínio lógico dessa doutrina arminiana, ela tem um fundamento. Bom, se eu cooperei para a minha salvação, eu também posso cooperar para a perda da minha salvação. Até aí tudo bem. Mas isso não é o que nós reformados cremos e o que está na Bíblia aqui, que a gente entende que é o correto. O Sínodo de Dort, que foi um grande evento aí no século XVII, rejeitou esse tipo de ideia. Ela rejeitou essa sugestão de que os regenerados podem perder a graça da salvação em Cristo Jesus. Isso aí já é assunto muito, muito antigo, não é coisa nova agora, da época
do pentecostalismo ou do neopentecostalismo. Não, isso é muito antigo isso. E nós precisamos compreender a razão da nossa fé. Por isso, a lição de hoje trata da perseverança dos santos, para que a gente entenda que, além de nós não cooperarmos com a nossa salvação, ela não depende de maneira alguma daquilo que eu faça, daquilo que eu deixe de fazer, ou Deus pode mudar seus planos. Não. A resposta para todas essas questões aí que eu disse agora é um sonoro não. A eleição é algo irrevogável. Abra sua Bíblia lá em João 10, 28, e leia o versículo 28 e 29. Vamos abrir lá? Vamos usar o tempo que nós temos aí hoje a mais aí para a gente pegar alguns versículos-chave para o entendimento dessa doutrina. João 10, 28 e 29. Olha lá o que diz. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. A eleição é algo incondicional, é algo irrevogável. De qualquer forma, Jesus aqui dá a certeza para nós, nessa passagem aqui, nos dizendo que nada pode tirar-nos da mão do Pai. João 6, 37. Ainda em João, aí volta um pouquinho sua Bíblia. João 6, 37. Até o 39 aí. Olha aí o que diz. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Uma eleição irrevogável. Uma eleição irrevogável. Jesus ensina nesses textos aí que ele, além de chamar eficazmente, nós não podemos cair dessa graça na qual estamos firmes. Não podemos cair dela. Ela não nos é tirada de alguma forma, de alguma circunstância, por alguma maneira, por algo que eu fizer. Ela não é tirada de nós. Outros versículos aqui. Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro 1, 3 a 5. 1 Pedro 1, 3 a 5. Olha o que diz lá. 1 Pedro 1, do verso 3 até o verso de número 5. Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Essa viva esperança que nós temos aí, é Deus que nos garante ela, não sou eu, não é aquilo que eu faço, não é aquilo que eu deixo de fazer. Um grande teólogo, Luiz Berkoff, diz: é Deus quem persevera, não o homem. A doutrina da perseverança dos santos não é porque nós vamos sempre perseverar e nunca vamos cair em tentação ou em pecado, mas é Deus que nos faz perseverar. No caso de Pedro, lembram-nos que Jesus orou por ele? Jesus orou por Pedro, para que a tentação e o pecado que ele caísse dentro de alguns instantes não fosse algo que o tirasse do caminho da salvação. Essa oração de Jesus por Pedro aqui, que a gente leu no texto também, ela nos consola, ela nos traz segurança, sabendo que Jesus intercede por nós junto ao Pai, nos dando essa garantia de que nós não seremos destituídos da sua graça e nem perderemos a salvação.
Não é o homem que persevera, mas é Deus que persevera nessa sua intenção, antes da fundação do mundo, de nos escolher e de nos guardar para a sua igreja invisível. Os santos perseveram porque os decretos de Deus são imutáveis. Próximo slide aí, por favor. Irmão, 3 motivos aí que eu separei aí, que a revista traz para nós aí, ó. A eleição é incondicional, por quê? Porque os decretos de Deus são imutáveis. Nada daquilo que Deus decretou, Ele vai mudar. Nós já falamos sobre isso algumas vezes aqui. Abra sua Bíblia lá em Romanos 11, 29. Vamos folhear bastante a Bíblia hoje aqui, que eu quero que vocês tenham suporte bíblico aí para entender tudo isso que a gente está falando e ter a quem responder quando for necessário. Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. A fé é um dom de Deus. A eleição é uma vocação, é um chamado interno que Deus faz a partir da pregação do Evangelho, que é um chamado externo. Tudo isso não vai mudar. Tudo isso está dentro da vontade de Deus e isso não irá mudar. Os dons e os decretos são irrevogáveis. Por quê? Outro motivo, porque Deus persevera em nós aí. Perseverarão até o final, porque o sacrifício de Cristo foi definitivo. Romanos 6,10. Volte um pouquinho aí. Romanos 6,10. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Quanto a ter morrido, de uma vez só, morreu para o pecado. O sacrifício expiatório de Jesus, ele é suficiente, amados. Ele não tem como ser frustrado. Jesus, por isso que ele morre apenas pelos seus eleitos. Porque se dependesse de um homem escolher, talvez o seu Pedro ouvisse o Evangelho e falasse, não, isso não é para mim, não. Não é para mim isso. Pronto. Jesus seria soberano? Jesus teria morrido em vão? Se um só pecador não aceitasse a salvação? Sim. Por quê? Porque por meio de um só pecador entrou o pecado no mundo. A justiça de Deus, amados, ela não é retributiva, no sentido de que precisa ter muitas pessoas para eu achar que eu não fui perfeito no meu sacrifício. Não. Nós medimos as coisas assim, nós, humanamente falando, né? Quando a gente estudava lá nos bancos de escola, tirar um 9 lá, nossa, era tudo de bom, não era? Quem aqui é da turma do 6 e do 6,5 sabe do que eu estou falando, né? Porque, nossa vida, se você tirasse um 7, era uma maravilha. Foi perfeito? Não. Mas para você estava bom, não estava? Você ia passar de ano. Para Deus, não. Amados, para Deus só vale 100. Para Deus é só 10. Ele não faz nada pela metade. Ele não faz nada faltando alguma coisa, faltando um décimo, precisando da ajuda de alguém, precisando de uma prova de recuperação. Não. Deus é 100% justo. Por isso, por causa de um pecado, toda a raça humana foi condenada no casal, Adão e Eva. Por isso que eu, quando nasci em pecado, eu já estava condenado. Eu não tinha nada para oferecer para Deus. Eu já estava em pecado. E uma das primeiras palavrinhas que os nossos filhos e os nossos netos falam é não. Não. Porque já são pecadores natos. Já nasceram assim. E eles vão te desobedecer, eles vão dar birra, eles vão chorar, eles vão espernear, eles vão querer fazer a vontade deles, sempre. Porque já nascem em pecado. Nós entendemos então que o homem não podia fazer nada pela sua
salvação ou pela manutenção dela, mas Cristo sim, Cristo pôde fazer tudo isso. E por isso eu confio nessa segurança que é a salvação nele. Eu não posso ser perdido. Nada que eu fizer pode abalar o decreto imutável de Deus, porque se fosse assim, Deus não seria Deus. Deus seria um Deus minúsculo, um Deus pequeno, um Deus menor. Mas nosso Deus não é assim. Então essa é uma das doutrinas fundamentais da fé reformada, porque ela nos dá a certeza de salvação, de vida eterna, de ressurreição, de passar pelo juízo final e de desfrutar da eternidade com Deus. Tudo está linkado nisso. Porque se eu imaginasse, amados, que eu vou aceitar Cristo Jesus, mas aquilo ali é algo temporário, vai depender de mim, era melhor não ter aceitado. Porque eu sei que eu vou errar de novo, eu sei que eu vou pecar novamente, eu sei que eu vou cair, eu sei que ainda vou cometer milhares de pecados se eu tiver tempo para isso. Entendem como é que é algo assim, lógico do ponto de vista bíblico, você crer que tudo depende de Deus, que a sua salvação depende de Deus, que a escolha de você, antes que você fosse gente, dependeu de Deus só. Ele não viu nada em você, ele sabia que você iria crer porque ele já tinha te escolhido, não porque você creu porque entendeu a mensagem da salvação. Não é isso. Deus te escolheu sem você merecer nada. Isso é chamado de graça. É um favor que você tem sem merecer. E aí, quem que garante tudo isso para nós? Os decretos de Deus, o sacrifício de Cristo, que é definitivo, e por fim, porque temos o Espírito Santo habitando em nós. Ele é o selo, ele é a garantia. A Bíblia fala que ele é o penhor. É aquilo que alguém deposita em razão de alguma coisa que for necessário ser feito. Quando você penhora algum bem, ele fica de posse daquele que trocou o seu bem por dinheiro, não é? Quando você vai lá na caixa econômica, né, e penhora uma joia para pegar um dinheiro emprestado. Você só vai pegar de volta quando você devolver aquela joia, não é isso? Quem já fez penhor aqui sabe que é uma troca assim. O Espírito Santo, para a gente entender melhor, ele é o penhor da nossa salvação, é aquilo que garante que a dívida vai ser paga. No nosso caso, não, que a dívida foi paga. A dívida já foi paga em Cristo Jesus. Eu não vou precisar fazer nada. Mas o Espírito Santo, habitando em mim, me regenerando, mudando o meu coração, eu agora estou fazendo boas obras em Cristo Jesus, não para salvação, mas porque Ele me chamou para as boas obras. O entendimento do cristão genuíno é esse. Eu não vou fazer boas obras para eu alcançar a salvação. Isso é outra doutrina. Isso é a doutrina da salvação pelas obras, né? Que algumas igrejas e religiões têm no seu escopo, têm na sua forma de entender a realidade da eternidade. E muitos acham que vão voltar ainda a outras vidas e vão vivê-las e vão pagar pelos seus pecados aqui mesmo ou em outras vidas. E a gente sabe que ao homem foi dado viver e morrer uma vez só. Depois disso, então, vem o juízo e vem uma vida eterna sem Deus, num lugar chamado de inferno, né? A gente já estudou sobre isso na aula passada, porque foi Deus que criou o inferno. Estão lembrados disso aí? Não foi Satanás. Quem governa o inferno é Deus, não é Satanás. E ele vai ser lançado lá no fim de tudo, junto com os não regenerados. Então a gente precisa ter essas certezas na vida para a nossa fé não titubear, não vacilar. Para você saber que quando você peca, você tem advogado junto ao Pai que vai te perdoar. Se você chegar diante de Deus arrependido e querendo voltar atrás. A palavra aqui que Jesus usa no texto aqui, que a gente leu lá no texto base, Lucas 22,
onde Pedro fala que vai se arrepender, né, quando voltares. Só localizar aqui. 32, Jesus diz: eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, quando te arrependeres, fortalece os teus irmãos. A conversão aqui que fala, o arrependimento aqui não era para salvação, né? Pedro já era um crente em Cristo Jesus, já andava com Jesus há 3 anos, mas era um homem que precisava ser moldado, era um homem que precisava ser trabalhado, porque era um dos 12 apóstolos. E Jesus fala: olha, Pedro, eu estou orando por você, eu estou intercedendo junto ao Pai, para que mesmo que você peque, mesmo que você me negue 3 vezes, mesmo que você fala que eu não sou, e que você não andava comigo, e isso vai acontecer, eu estou orando por você, para que você volte ao caminho novamente. E Jesus continua intercedendo, amados, por cada um de nós. Esse é um dos ofícios de Cristo Jesus, o ofício de sacerdote. O ofício de sacerdote que Jesus tem junto ao Pai hoje. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é que vai apresentar diante de Deus as nossas súplicas, as nossas orações. Ele é o nosso intermediário. Ele é o mediador. Ele continua nessa função junto ao Pai. Por isso, a sua salvação não pode ser perdida, por causa daqueles 3 motivos ali que a gente listou. Primeiro deles, porque os decretos são imutáveis. Segundo, porque o sacrifício de Cristo é eficaz e definitivo. Se Cristo morresse por nós, mas por causa de algum pecado que eu cometesse depois da minha regeneração, eu perdesse a salvação, o sacrifício dele não seria completo, não seria eficaz, não resolveria o meu problema. Jesus teria que ficar morrendo e morrendo e morrendo sempre. A nossa percepção humana muitas vezes é falha com respeito a isso. Nós entendemos que quando alguém erra, né, muitas vezes você não dá a segunda chance para ele. Mas para Jesus não. Sempre que você pecar, salvo e eleito de Cristo Jesus, saiba que você tem intercessor junto ao Pai. E Ele então gera em você, através do Espírito Santo, um arrependimento, uma conversão de vida, para que você então agora tenha novamente a alegria da salvação. Nós podemos entristecer o Espírito Santo, nós podemos entristecer ou não fazer as obras que Deus quer, não seguir os seus mandamentos em alguns momentos da vida, mas isso não fará com que eu perca a minha salvação em Cristo Jesus. Isso é irrevogável. Confie em Deus com respeito a isso. Mas isso também traz para nós a responsabilidade humana. Paulo fala que nós não podemos viver a vida também de qualquer jeito, pecando voluntariamente, porque eu tenho a salvação garantida em Cristo Jesus. Não. Isso já não é papel de cristão. Quem faz isso é porque não é dos nossos. Pelos frutos você conhece qual árvore que é. Uma mangueira só vai dar manga. Você não vai chegar lá e achar laranja, você não vai chegar lá e achar ata, você não vai. Pelos frutos você conhece a obra daquela pessoa e a raiz dela, em quem ela está alicerçada. No próximo slide aí, a gente vai falar agora então um pouco sobre os tropeços, né? Bom, se eu já estou falando nisso aí, o que acontece então quando a gente tropeça? O primeiro alerta aí que a gente tem é que quando os crentes negligenciam a sua vida espiritual, eles são suscetíveis às influências do mundo, da carne e do diabo. Quando a gente negligencia os meios de graça que Deus deu, a palavra, a oração, a comunhão dos santos, a comunhão com Ele, o participar da ceia. Quando há essa negligência, então, a gente entristece o Espírito Santo. E a gente perde, então, essa sabedoria do favor de Deus nas nossas vidas. Parece que Deus se esqueceu de nós, mas Ele está ali. Verdadeiros cristãos podem cair em pecado,
como ocorreu, por exemplo, com o rei Davi, né, que foi acusado não só de adultério, mas também da conspiração da morte do marido de Batseba. E Davi, então, tem uma consciência que é depois voltada para o Senhor, e ele abandona tudo aquilo e escreve o Salmo 51, onde a gente fala que ele sentia o peso do pecado sobre os seus ossos. Mas um coração contrito, Deus não o desprezou. Jesus havia alertado os seus discípulos que por causa da sua intercessão Pedro se arrependeu e foi restaurado. Quando a gente peca, nós somos restaurados pela palavra de Deus. Ela nos repreende, ela nos exorta, ela nos coloca no caminho de volta para Deus e promove em nós o arrependimento e o perdão divinos. Muitos textos da Escritura falam sobre isso aqui. Eu não coloquei nenhum ali, mas a gente pode ver alguns aqui depois. Muitos textos da Escritura vão falar sobre isso, né, contra o endurecimento do coração do homem. Quando o coração do homem se endurece de tal forma que ele não reconhece isso, a Bíblia chama isso de apostasia. Talvez você se lembre de algumas pessoas que já estiveram junto com você aqui na igreja, ou em outras igrejas, ou em outro momento da vida, pessoas que eram ativas, eram dinâmicas, pertenciam talvez à liderança da igreja, e hoje estão fora do Evangelho. Você conhece pessoas assim? Os regenerados, eles não apostatam da fé. Eles podem se afastar até da igreja, mas Cristo Jesus os chamará de volta para o caminho, para a verdade, para a vida. Isso irá acontecer. Mas muitas pessoas que talvez passaram nesses bancos aqui, em bancos de outras igrejas, nunca mais voltarão, amados, porque elas não se converteram de verdade. Isso infelizmente, é uma grande verdade no meio evangélico. Muitas pessoas, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Não é pela aparência, não é pelo fazer, mas aqueles que são do Pai, Ele não os abandonará. Eles passarão novamente por esse arrependimento genuíno e voltarão à casa do Pai. Jesus só fala de um pecado eterno aqui que não tem perdão, né? Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é você xingar o Espírito Santo, né? Mas é uma rebeldia obstinada que as pessoas têm com a obra redentora de Cristo, ou mesmo aqueles que falam que Jesus faz as coisas pelo poder de Satanás. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo, resumidamente. Não vou entrar nesse detalhe aqui hoje. Esse é o pecado sem perdão. É quando você se torna rebelde contra o Espírito Santo que nada vai atingir. Por quê? Porque você não era dos nossos. Porque essa pessoa não era dos nossos. Porque ele não era chamado, porque ele não era eleito, porque ele não foi predestinado para a salvação. Ah, mas ele estava aqui na igreja, ele cantava no louvor, ele pregava, ele fazia isso. Amados, isso nunca gerou salvação, as nossas ações na igreja ou fora dela, nunca gerou. O que gera a nossa salvação foi o sacrifício em Cristo Jesus e a escolha que Deus fez de cada um de vocês, sem vocês merecerem, e eu também, nada. Nós não merecíamos nada, mas fomos escolhidos. Se alegre por isso. Viva uma vida de forma diferente, então, sabendo que nada pode te afastar dessa vida eterna com Deus. Que o amor de Deus é tão grande que te chamou quando você não queria nada com Ele, quando você era inimigo dEle, quando você não merecia nada, merecia a morte, condenação eterna, inferno. Você merecia isso. Mas Deus escolhe na sua soberana vontade, sem nenhum mérito, sem nenhuma justificativa, por nada que você viesse a fazer algum dia na vida que pudesse justificar a sua escolha. Para mim é difícil entender, eu creio que para você também isso. Nossa, mas e tantas pessoas
não terão essa escolha, essa possibilidade? Não. Porque todos estavam mortos. Morto pode escolher, morto ouve, morto fala, morto toma remédio. Não. Todos pecaram e estavam condenados eternamente. Mas Deus escolhe alguns. Não 144 mil, né, como algumas seitas aí pregam, que tem um número de 144 exatamente, né? Nós cremos que tem um número determinado dos eleitos de Deus. Os que estão nascendo ainda, os que vão nascer. A hora que esse número chegar ao fim, aí então Jesus volta e vai levar a sua igreja que estiver viva e ressuscitará os mortos. E acontecerá o juízo final e depois então, corpos transformados e gloriosos, habitaremos juntamente com Deus para sempre. E ali receberemos nosso galardão. Muita coisa, né? Que eu não sei te explicar detalhes. A Bíblia não dá isso e eu não vou falar nada além dela. Mas é essa sequência. Deus te chama, Deus te regenera, Deus te sustenta durante a sua vida aqui na terra, Deus te preserva, garante a sua salvação, você morre em Cristo Jesus, sua alma vai para o céu na mesma hora, você fica ali com Deus conscientemente. Depois, um dia, Jesus volta, todo olho o verá, toda língua confessará. Daquele dia, daquela hora para frente, acabou qualquer possibilidade de salvação. Aí só vem o juízo. Cordeiros, entrem no meu reino. Bodes serão lançados no lago de fogo. Isso é o que a Bíblia diz. Estou resumindo aqui uma coisa que vai talvez demorar sei quantos anos, né? Não vou marcar dia também, como alguns já fizeram, e quebrar a cara, porque isso está reservado só a Deus. Mas a nossa vida, amados, precisa ser vivida, porque o nosso tempo aqui é restrito. Cada um de nós sabe disso, né, seu Pedro? A gente não vai ficar para semente, né? Dizem aí, né? As suas sementes já foram lançadas. Você já gerou filhos, netos, bisnetos, né, talvez. Mas você não terá outra oportunidade. Por isso que o dia da salvação é hoje. A Bíblia fala, hoje é o dia da salvação. Porque o hoje, você está aqui, vivo, respirando. Depois disso, acaba essa possibilidade. E aí, então, só tem dois destinos para o homem, que a gente já falou neles, né? Garantia da nossa salvação não está em nós. Isso precisa trazer para nós um alívio, um consolo, um conforto muito grande. Porque se dependesse de nós, amados, a gente perderia ela todo dia. Todo dia eu estaria perdendo e pedindo perdão a Deus. Senhor, perdoa os meus pecados e me dá a salvação de novo. Não funciona assim. Você tem que pedir perdão pelos seus pecados, se arrepender, voltar atrás, não cometer mais o pecado, porque agora nós estamos num outro processo. O crente, depois que é regenerado, ele entra no processo de santificação. A cada dia ele vai possuindo o caráter de Cristo e se tornando a imagem de Cristo. Para isso nós fomos chamados. E isso serve de testemunho para os outros lá fora, para que outras pessoas te vejam e tenham essa disposição. Poxa, eu quero conhecer mais desse Deus. Aí você vai pregar para ele, vai falar para ele, e o Espírito Santo vai convencê-lo do pecado, não você. Nós falamos isso na última aula. É uma mensagem simples. Pecado, cruz, redenção. Isso é o que a gente precisa pregar, porque nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. E tem também aqueles que não eram dos nossos, né? A gente já falou disso aí. Pessoas que estão no nosso meio, mas nem sempre são eleitos de Deus. Judas é o caso mais memorável aí, né? Foi uma escolha que Jesus fez, mas que era para cumprir a Escritura. Ele é chamado na Escritura do filho da perdição. Mas nem por isso ele perde a responsabilidade de ter traído Jesus. Tá? Nem por isso ele perde essa responsabilidade. O problema dos falsos convertidos é que
A 2 Pedro 2:22 fala, né? É como uma porca que volta a revolver-se no lamaçal depois de ter sido lavada. A sua natureza nunca foi transformada. Quem já deu banho em porco aí? Adianta dar banho em porco? Hã? Até em cachorro, né? Às vezes não adianta muito. Você dá banho ali, ele corre e vai para a grama e rola ali tudo, ou rola na terra seca, né? É a natureza dele. É voltar para a sujeira, é não se importar com isso. Também existem pessoas que não eram dos nossos. E o terceiro ponto aí, a segurança da fé. O que nos garante? Olha aí. Tem um texto aqui da Confissão de Fé de Westminster, que eu quero ler com os irmãos aqui, que é um dos símbolos da fé reformada, que explica bem claramente sobre essa questão. Diz assim no capítulo 17 da Confissão de Fé de Westminster. A Confissão de Fé de Westminster, amados, é um resumo de toda a doutrina reformada, isso feito em séculos anteriores, mas totalmente atualizada. Ali você tem, então, um resumo de todas as coisas, todos os assuntos e teologia que a gente fala aqui e prega. Eu vou ler só um trecho pequeno aqui para a gente entender um pouco melhor sobre a questão da segurança da fé. Diz assim no capítulo 17: os que Deus aceitou em Cristo Jesus, eficazmente chamados e santificados pelo seu Espírito, não podem cair do estado de graça, nem total, nem finalmente, mas com toda certeza hão de perseverar nesse estado até o fim de suas vidas, e estarão eternamente salvos. Esta perseverança deles depende não da sua própria escolha, mas da imutabilidade do decreto da eleição de Deus, depende do livre e imutável amor de Deus, da eficácia do mérito de Jesus e da permanência do Espírito Santo, que garante todas essas coisas. Resumo disso que nós já lemos aí, né? E por fim, eles, porém, pelas tentações de Satanás, do mundo e da própria carne, pelo predomínio da corrupção e pela negligência dos meios que são disponíveis aos crentes, podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Incorrem assim no desagrado de Deus, entristecem o seu Santo Espírito e em alguma medida podem ser privados das graças e confortos, tendo seus corações endurecidos e suas consciências feridas, prejudicam e escandalizam outras pessoas e atraem para si juízos de forma temporal. O pecado faz tudo isso. Se o crente peca e ele dá um mau testemunho, isso desonra a pessoa de Cristo. Isso desonra a igreja de Cristo. E ele tem um preço para pagar. A disciplina da igreja presbiteriana fala que a gente tem algumas regras para serem cumpridas aí, e a pessoa é afastada da comunhão da Santa Ceia, né? Ele pode continuar participando, mas ele é afastado dessa comunhão visível da Santa Ceia. Isso é uma disciplina. Por quê? Porque a pessoa pecou e ela perdeu a salvação por isso? Não. Mas ela precisa ser disciplinada, exortada, conduzida de novo aos caminhos do Senhor. Ela precisa disso, ela precisa passar por disciplina. A gente não pode passar simplesmente a mão na cabeça e falar, não, irmão, vai e não peques mais. Não é assim. Então a gente tem um código de disciplina dentro da igreja que aplica umas penalidades aos membros da igreja quando esse pecado, então, é notório, é conhecido da igreja e traz a desonra do nosso Senhor Jesus. E isso é a responsabilidade humana quando se peca. Mas isso não quer dizer que você perdeu a salvação. Estão entendendo a diferença? O pecado vai trazer consequências na sua vida. Ele vai trazer consequências. E elas podem ir com você a vida toda. Um filho fora do casamento, pecado. Ele vai viver a vida toda com você. Deus perdoou? Sim. Se você pediu perdão, Deus te perdoa. Você foi disciplinado? Talvez foi, sim. Mas
continue no caminho, porque a sua salvação continua garantida. Entendem como o pecado traz as suas consequências naturalmente? E elas são fruto de algo que eu fiz, mas não por causa disso eu perdi a minha salvação. Alguma pergunta nisso aí? Tem? Certo. A segurança, então, aí, ela é garantida a partir da fé que Deus já colocou no nosso coração. É uma certeza infalível. Pedro caiu também, mas depois disso ele volta e se torna aí um dos grandes apóstolos no ministério de pregação do Evangelho. Nessas horas aí, quando a gente erra e peca, devemos buscar Deus, porque Ele é rico em perdoar e promete jamais recusar um coração contrito. Salmo 51, 17. Para a gente olhar aí a última referência de hoje. Salmo 51, 17. Já falamos sobre Davi, né? Já pôs lá, hein, irmão? Beleza. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Isso Deus não desprezará. Amados, então, não tem muito mais coisa para se falar sobre isso aqui, né? Porque a garantia está aí, né? É o fabricante das nossas vidas que está dando essa garantia para nós, né? O manual dele está aqui, de tudo aquilo que ele quer que eu faça para seguir a sua vontade, para fazer o que eu fui chamado para desempenhar na minha vida aqui na terra, para moldar o meu caráter, para me santificar, para me fazer crescer à medida da estatura de Cristo. Está tudo aqui nesse manual. Está tudo aqui, ó. O manual do fabricante, de cada um de nós. Quando você compra um eletrodoméstico, vem um manual, né? Geralmente você deixa ele dentro da caixa e joga fora, junto com a caixa, né? Mas no passado a gente olhava muito manual, né, para entender o funcionamento das coisas, né? Hoje parece que as pessoas não se importam muito com isso, mas o manual continua sendo obrigatório ser exposto pelo fabricante. E nós temos esse manual de vida, esse manual que nos garante e nos dá certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Pela confiança nessas promessas de redenção, de bem-aventurança do Evangelho, a gente então pode ter essa certeza pela evidência que o Espírito Santo dá dentro de nosso coração, pelo testemunho dele em nós, nós podemos ter a certeza dessa salvação em Cristo Jesus e da permanência dela. O que nós estamos tratando aqui é da perseverança dos santos. Quem nos faz perseverar é Deus. Essa perseverança não é que eu tenho que ficar firme até o fim e não cair, não pecar, aí então eu obterei a salvação. Não é isso. A perseverança é primeiro Deus perseverando pelos seus e usando dos meios de graça para nos manter firmes na fé, usando da Bíblia, usando da iluminação do Espírito Santo, usando do processo de santificação na vida de cada um de nós. Isso é o que nos faz testemunhas fiéis do Evangelho. Pedro foi um outro homem depois dessa ocasião aqui, ó. Pedro foi um outro homem. E eu e você também, muitas vezes, podemos ser como Pedro durante um tempo de nossas vidas. Pedro foi descendo degrau a degrau em seu relacionamento com Cristo. Vocês lembram que em várias ocasiões Pedro era o cara que tomava a frente das coisas. Ele se achava talvez melhor do que os outros mesmo. Ele estava na discussão de quem seria o maior no reino dos céus. Mas ele pegou a bacia e a toalha? Não. Talvez nem eu e você pegássemos se estivéssemos lá. Cada um de nós tem um Pedro aqui, ó, correndo dentro das suas veias, que muitas vezes erra, que peca, que toma decisões erradas, fora da vontade de Deus, que se acha superior aos outros. Pedro nos dá essa grande lição aí. Pedro é aquele que fala, Senhor, me chama que eu vou andando até aí, mas depois a fé dele é pequena e ele cai dentro do mar, anda um pouco sobre as águas e depois ele cai.
Pedro é aquele que no final da vida, aliás, depois que Jesus ressuscitou, ele vai correndo até o túmulo e vê que Jesus havia ressuscitado. E ele percorre 140 quilômetros com os outros discípulos e vai até a Galileia, onde Jesus disse que iria estar depois de ressuscitado. E numa ocasião em particular aqui, Pedro chega ali na Galileia, Jesus não está, isso é narrado em Lucas e em Marcos, e ele fala assim, eu vou pescar. Quando Pedro fala, eu vou pescar, porque Jesus não tinha chegado, ele estava dizendo, eu vou voltar para a minha vida. Acabou tudo, Jesus não vem. Ele ressuscitou, mas ele foi para o céu. Mas depois de algum tempo que eles já estavam longe da praia, aparece um homem lá e fala, vocês têm alguma coisa aí para comer? Eles gritam, não. E ele fala, lança as redes então do lado direito. Pedro, ao escutar aquilo, ele se lembra de que Jesus já tinha feito essa promessa para ele uma vez. E as redes ficam extremamente cheias. Na palavra de Deus fala que eram 153 peixes enormes. E Pedro não espera isso, ele veste a sua túnica e se lança ao mar, cerca de 90 metros de distância que ele teve que nadar para chegar até lá, porque ele sabia que era Jesus. Jesus agora ressurreto. E naquela praia ali tinha um braseiro já, com fogo, um peixe e um pão lá em cima. E Pedro se lembra que foi nessa mesma geografia que ele negou Jesus. E Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Ele fala, sim, eu te amo. Mais uma vez, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E na terceira vez, Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo, Senhor. Aí Pedro, então, recobrou a consciência de que Jesus estava dizendo para ele, olha, volta agora então e apacenta as minhas ovelhas. Volta para o ministério, faz a obra que eu te chamei para fazer. É isso que Jesus faz conosco, amados. Quando nos portamos como Pedro em nossas vidas, nos distanciamos de Deus, nos afastamos de Deus, Deus nos chama de novo para a sua obra, para o seu propósito, para estar junto dele. E nos perdoar definitivamente, tirar a nossa angústia, a nossa culpa, né? Pedro talvez se sentia extremamente culpado, porque realmente ele negou Jesus, e Jesus havia avisado para ele, mas ele negou Jesus. O homem que dizia que iria morrer com ele, estava negando ele. Quantas vezes nós negamos Jesus em nossas ações e em nossa forma de viver? E a conclusão que nós tiramos, a vida cristã não deve ser marcada pelo medo ou pela insegurança, mas pela certeza da fé. Cada ovelha de Cristo, o bom pastor, está bem segura na sua mão e por isso tem todos os motivos para louvar, para adorar e para engrandecer a Deus. É a conclusão que nós chegamos aqui. E a aplicação, se eu estiver confiando na minha própria firmeza, como Pedro, eu preciso pedir perdão, porque eu não posso achar que eu sou melhor do que os outros. Se eu estiver amparado nas promessas do Evangelho, então continue seguro e firme, porque é o próprio Evangelho que vai nos garantir isso através do Espírito Santo, vivendo e habitando entre nós. Que Deus nos dê essa alegria de saber que a salvação não pode ser perdida. Mas não permaneça no pecado, volte, peça perdão, tenha uma vida diferente, né? Cumpra o propósito de Deus na igreja, trabalhe, né? Se dedique ao ministério que você tem, exerça o dom que Deus te deu. É isso, que essa segurança nos dê sabedoria para vivermos sempre com a certeza de que o Espírito Santo é que nos garante a salvação em Cristo Jesus. Amém? Alguma pergunta? Não? Vamos ficar de pé então, para a gente finalizar aí? Feche seus olhos agora, amado, e peça perdão a Deus
em algum momento, você duvidou de que a sua salvação fosse algo garantido, total e plenamente garantido. Peça perdão, porque nós vimos agora, e a Escritura nos fala, de que nada disso pode nos afastar do amor de Deus. Nada, nenhum pecado que eu cometa pode me afastar. Mas que Deus nos dê o perdão sempre e um arrependimento sincero. Vamos orar? Senhor, humildemente estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. Entendemos que a salvação é garantida pelo Espírito Santo que habita em nós, pelas Tuas promessas que não mudam, Senhor Jesus, e pelo sacrifício de Cristo, que foi feito uma vez só e cobre multidão de pecados. Perdoa-nos, Senhor, muitas vezes somos falhos e o nosso testemunho não é bom diante da sociedade. Que o Senhor nos dê um arrependimento sincero naquilo que precisamos mudar. Que o Senhor nos abençoe nessa caminhada da santificação, para que outras pessoas vejam em nós Cristo Jesus, através de nossas palavras, das nossas ações, da nossa forma de proceder, de agir, de pensar até. Ó Senhor Jesus, nos dá um arrependimento genuíno e sincero, como foi na vida de Pedro e de tantos outros homens e mulheres do Senhor. Nos dá essa contrição que só a Tua graça pode nos fazer alcançar. Na mediação de Cristo Jesus que eu te oro. Amém. Amém, amados. Até a noite.